Olá, pessoal! Estamos aqui já na reta final das eleições de 2022 do Rio de Janeiro. Como sempre, fazendo aquela série de entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual do Rio de Janeiro para ajudar você a escolher melhor o candidato que vai nos representar durante 4 anos lá no Congresso ou na Alerj. E hoje estamos com o João Diniz, candidato a deputado federal pelo Avante, ele que é empresário do ramo de eventos e gastronomia, é um dos sócios do Blá Blá Champanheria, do B. Eu tenho que ler porque é difícil falar o nome. Do restaurante Bal, da Ginqueria B. Porque é tudo com B, João. É uma superstição que deu sorte, começou a dar sorte lá no Banana Jack, e aí eu segui com a letra B. Ah, era do Banana Jack, também do Banana Jack? Eu criei o Banana Jack há 20 anos atrás, e aí, quando as coisas vão dando certo, a gente não mexe, né? Eu fui ler aqui, né? São 28 anos trabalhando com evento, né? Evento e restaurante. Perfeito, perfeito. Eu sou um apaixonado por empreender, né, Quintino? Então, eu comecei muito jovem, montando restaurantes e trabalhando com eventos, que era a grande paixão que eu sempre tive. E muito curioso, porque não tem ninguém na minha família do setor de comércio, né? Minha mãe médica, meu pai arquiteto, meus irmãos engenheiros, mas eu sempre quis empreender. Então, eu comecei muito novo fazendo eventos no Rio de Janeiro. Cheguei a ser o gestor do Morro da Urca durante 6 anos, criei o Réveillon do Morro da Urca, trabalhei com o Ricardo Amaral durante anos, enfim. Então, já tive 3 ou 4 casas noturnas e, paralelo, sempre também trabalhei com gastronomia, onde eu já criei pelo menos aí umas 18 marcas de restaurantes pelo Rio, como o Banana Jack, a Rede Blá Blá Champanheria, o Bal Ipanema, a Ginqueria B, entre tantas outras. Não, é interessante porque tem uma piada que diz que a única pessoa que ganha dinheiro com restaurante é quem vende equipamento para restaurante, né? Com certeza. Quem vende arquiteto, quem faz a obra e quem vende equipamento. E trabalhar com isso. E é interessante porque o Blá Blá é uma. Eu vou pegar o Blá Blá porque ele é um pouco mais recente e é uma história. Antes de entrar na parte política, tá? Aproveitar que você está aqui. É uma história de mega sucesso, né? Assim, ele abre em regiões que, quando a gente imagina a champanheria, é sempre algo muito ligado à Zona Sul. E recentemente abriu ali em Nova América, quer dizer, regiões que seriam, um ponto de vista, mais populares, né, que as pessoas não investiriam, algo que tem esse aspecto mais, mais chique, né? Sofisticado, né? Sofisticado. Mas essa sua colocação é muito pertinente, Quintino. Na verdade, quando eu fui criar o Blá Blá, há 10 anos atrás, me questionaram muito, né, por ser uma champanheria no Rio de Janeiro. Né? E eu acho que, na verdade, a gente, quando cria um negócio, a gente tem que pensar, obviamente, na essência, mas tem que pensar no mercado. E os ajustes do negócio, ele tem que encaixar com o mercado que você está colocando ele. Então, se eu fosse abrir uma champanheria em São Paulo, ela teria um outro tipo de posicionamento, um outro tipo de layout. E quando a gente propôs abrir no Rio de Janeiro, na verdade, eu me inspirei na Riviera Francesa, no Côte d'Azur, para poder conectar justamente com o Rio de Janeiro, onde a gente fala de França, mas fala de uma França praiana, de uma França mais tropical, vamos dizer assim. E com isso a gente, obviamente, consegue conectar melhor com os mercados. E também você vai adequando alguns preços, alguns drinks, alguns movimentos de acordo com a área. Então, na Barra da Tijuca, a gente tem uma Blá Blá, tem uma no Jardim Botânico e também tem uma agora no Nova América, que está um grande sucesso, justamente por conta dessas adequações, essas pequenas adaptações para você poder conectar com o mercado. Isso é muito importante. É interessante, uma amiga minha que é aquela. Sou madureira, sou portela, sou de curtir samba. Falou, poxa, eu quero conhecer o Blá Blá Nova América. Eu achei, meu Deus, como a Marta quer conhecer, assim, não é o perfil dela. Eu achei uma coisa bacana. Vai um perfil diferente do perfil que é o perfil que ela está acostumada. Legal. E a gente, Então, esse ano, está fazendo 10 anos, né? Estamos completando uma década de Rio de Janeiro. A gente inaugurou em 2012 e agora 2022. É muito prazeroso você ter uma marca que você consegue romper, principalmente um índice
que é muito triste do IBGE, que aponta que 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Então, é uma barreira muito difícil de ser rompida, e quando a gente consegue, como comerciante, empresário, empreendedor, romper essa barreira dos 5 anos, é muito gratificante. A gente está, na verdade, esse ano dobrando, né? Estamos completando 10 anos. E especialmente no ramo de gastronomia, que é o ramo que você está, você teve a pandemia, o restaurante, os bares, o restaurante nascente é um efeito, ainda não teve um retorno de 100%, especialmente região do centro, do Rio de Janeiro, ainda não recuperou, né? Os eventos ainda não recuperaram. E você é uma liderança dentro do setor de gastronomia. Como você está vendo tanto a parte do poder público, como ele foi durante a pandemia, como foi a parte dos parlamentares na ajuda a um setor que emprega, um dos que mais empregam no estado do Rio de Janeiro, tanto turismo quanto o setor de serviços de bar e restaurante. Como foi a sua experiência como empresário nesse momento e o que te levou, então, a política que, convenhamos, não é, como eu falo, Deus me livre dessa vida? Então, vamos lá. Eu já tenho uma liderança natural, né, por ter praticamente 30 anos no setor de eventos e gastronomia, e a pandemia realmente ela foi muito prejudicial a todo o setor, e o que me preocupou muito foi não só com relação aos empreendedores, mas também com os trabalhadores, porque, como você colocou muito bem, o setor de comércio e serviço ele é responsável por praticamente 70% da absorção de mão de obras no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro ele não tem como característica principal o agronegócio nem a indústria. O principal ativo do Rio de Janeiro são o turismo, o comércio e os serviços. Então, eles atacam diretamente quando você, infelizmente, é atingido dentro desses setores, principalmente na pandemia, que é um setor também muito sensível, você acaba transferindo esse problema para todos os outros setores e principalmente para os trabalhadores. E a gente, esse ano, teve o pior índice de desemprego da história. A gente chegou a ter 14,6 milhões de desempregados no Brasil. E daí veio a minha vontade e meu entendimento, e principalmente a minha questão responsável de estar entrando na gestão pública para defender uma bandeira que é muito pouco entendida, né? Pelo menos era muito pouco entendida como essencial, principalmente para o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu digo que se você não tiver um incentivo ao empreendedorismo, você não incentiva a abertura de empresas e, com isso, consequentemente, você não tem empregos. E você tem no Congresso Nacional, você tem a nível estadual e municipal, representantes de setor agro, do setor da indústria, do setor automobilístico, da igreja, enfim, até bancadas da bala, mas você não tem uma bancada do comércio, de empreendedores que se preocupam principalmente com a pauta de turismo, de comércio e de eventos, que é o grande gerador de emprego do Rio de Janeiro. Isso que me motivou a estar entrando nesse meio tão complicado, né, que colocam, mas, na verdade, eu já venho fazendo política de forma apartidária, eu acho que desde que o mundo é mundo. Na verdade, agora eu só estou entendendo a minha necessidade de estar entrando na política partidária para eu poder ter mais instrumentos de poder ajudar os empreendedores a perpetuarem e os trabalhadores a terem uma melhor capacitação profissional e, com isso, serem absorvidos pelo mercado de trabalho. Isso traz uma questão também, quando está pesquisando sobre você, que você tem um instituto de capacitação profissional. Eu li por alto 20 mil formados. Como surgiu a ideia? Se ela está sendo mantida, se vai continuar? E, de novo, né, como foi? Porque vai ter que passar por uma... Muita gente teve que passar por como dizer, uma renovação, né? Porque, de novo, teve garçom que teve que virar chefe, cozinheiro que vai ter que virar garçom, porque durante a pandemia tudo mudou, né? E você ainda tem o surgimento das dark kitchens, né?
Sim. com o aumento dos pedidos para iFood, etc. Eu sempre fui uma pessoa muito procurada por todos os trabalhadores para me indicarem vagas de emprego. Isso de uma forma natural, através das redes sociais. Pessoalmente, eu tenho uma relação muito boa com todo o segmento que trabalha, não só no meu segmento direto, que é a alimentação fora do lar, mas todos os trabalhadores. E na pandemia, esse número, obviamente, aumentou muito. E eu senti a necessidade deles terem um canal que linkasse o setor produtivo, que ainda estava absorvendo mão de obra, com as pessoas que estavam precisando se recolocar ao mercado de trabalho. Então, eu criei uma agência chamada Emprego Já, 100% gratuita, onde as pessoas desempregadas se inscreviam, caíam em grupos de WhatsApp, e eu fui ao mercado, ao setor produtivo, avisar que eu tinha uma série de profissionais que queriam voltar ao mercado de trabalho. E, com isso, essas empresas me mandavam, e me mandam ainda diariamente, centenas de vagas de emprego. Eu coloco no grupo e as pessoas se conectam, e a gente já conseguiu recolocar mais de 2.000 pessoas de volta ao trabalho, justamente por conta desse link. Costumam brincar dizendo que eu sou o Tinder do emprego, que eu consigo linkar o setor que quer absorver a mão de obra com as pessoas que estão desempregadas. E o segundo movimento foi quando eu criei o Instituto João Diniz, foi a necessidade que eu entendi, por conta da grande maioria das pessoas que estavam nos grupos de emprego não terem nenhum tipo de qualificação profissional. Então, elas faziam as entrevistas de emprego e não conseguiam ser absorvidas pelo mercado por elas não terem nenhum tipo de qualificação. Então, eu abri o Instituto João Diniz com aulas de capacitação profissional rápidas, são cursos de 18 horas, nos segmentos de garçom, garçonete, barman, ajudante de cozinha, ajudante de sushi, serviço avançado do vinho, Excel e gerência e liderança. E com isso a gente conseguiu formar mais de 800 alunos e com um diploma a gente consegue conectar eles ao mercado de trabalho e eles têm mais facilidade, então, de serem absorvidos pelo mercado. E daí veio o meu entendimento de pegar toda essa minha experiência que eu tenho em 28 anos, de capacitar as pessoas profissionalmente de uma forma natural dentro das minhas empresas, onde muitas vezes entra uma pessoa numa função de ESG, que é um faxineiro, e eu coloco ele dentro de um sushi bar, ele começa a treinar e ele consegue se qualificar profissionalmente, onde ele migra de um salário de R$ 1.500 para até R$ 3.500. E você vê como isso muda a vida das pessoas. Então, eu resolvi fazer isso de forma macro. Eu acredito que a política seja a melhor ferramenta para eu poder ajudar os empresários com leis que ajudem as empresas a perpetuarem, diminuindo burocracia, diminuindo carga tributária, entendendo os movimentos que os empresários precisam para, ao invés de abrir 1 ou 2 restaurantes, abrirem 10 restaurantes, para que eles possam, com isso, absorver mão de obra e, paralelo, desenvolver um trabalho de capacitação profissional, não só no segmento de alimentos e bebidas, mas no segmento de estética, no segmento de costureira. Você tem uma série de formações que você pode capacitar, inclusive já começar isso dentro dos colégios, com escolas técnicas, para as pessoas já saírem aos 18 anos com o mínimo de conhecimento técnico para conseguirem ser absorvidas no mercado de trabalho. O Ulisses Guimarães costuma dizer que se você acha que esse congresso é ruim, espera para ver o próximo. Como você acha que pode ajudar a melhorar o próximo congresso, o que vai ser eleito agora em 2022, caso você seja eleito nessa eleição? Eu acho que a primeira coisa, Quintino, que falta muitas vezes no Congresso Nacional, em toda a gestão pública, é a pessoa entender qual o conhecimento técnico que ela tem para ela poder estar justamente agregando de forma objetiva a pauta que ela defende. Eu vejo muitas pessoas se colocando à disposição de trabalharem no setor público, ou no Congresso, enfim, em qualquer gestão pública, sem um conhecimento técnico, sem uma pauta que eles tenham um conhecimento para eles poderem justamente ter pertinência para falar sobre aquele assunto. Hoje eu falo sobre empregabilidade, sobre capacitação profissional, sobre estímulo ao empreendedorismo, porque eu sei exatamente as dores que eu sinto durante 30 anos nesse segmento. E eu costumo dizer que, na verdade, as pessoas têm que ter a consciência
o que eu venho falando é que eu não voto nas pessoas, eu contrato as pessoas. Então, eu não voto num garçom, eu não voto no cozinheiro, eu contrato o cozinheiro, contrato um garçom de acordo com o currículo que ele me apresenta e com a capacidade técnica e toda a expertise que ele tem dentro daquele segmento que ele se coloca a oferecer o trabalho dele. E eu acho que isso é o grande problema da nossa gestão pública, é que eu vejo muitas vezes as pessoas querendo ser representantes do Estado e não terem conhecimento técnico de pautas. Ou então ter uma monopauta, por exemplo, pessoas que só defendem uma pauta. Eu costumo dizer que muitas pessoas não têm ideia de quanto ganha um deputado federal. Primeira pergunta que eu faço quando eu vou fazer uma palestra é quanto ganha. O deputado federal ganha R$ 33 mil por mês e a verba de gabinete dele é de 111 mil. Então, para a gente pagar uma pessoa 145 mil por mês, essa pessoa ela tem que ter muito conhecimento de causa para poder estar sentada naquela cadeira falando sobre um assunto que ela realmente entende. Então, eu acho que esse é o nosso maior divisor de águas, das pessoas entenderem que o Rio de Janeiro não é uma cidade, é uma empresa, e a gente precisa ter gestores com competência e conhecimento de causa dentro de cada pauta, representando e sendo pagos para trabalhar para o Estado. Quais são as suas principais bandeiras como candidato? Vamos lá. Eu costumo dizer que tem algumas bandeiras que estão encaixadas nas outras bandeiras, né? O meu principal foco é o estímulo ao empreendedorismo, ao turismo, ao comércio e ao setor de eventos, que são os maiores geradores de emprego do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de você pegar o grande diamante da cidade, que é o turismo, os serviços e o comércio, e você não incentivar isso, você não consegue criar emprego. E quando você fala de emprego, você já está falando diretamente de segurança pública. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro tem 3 mercados. A gente tem o mercado formal, que é muito desestimulado, a gente tem o mercado informal e a gente tem o mercado da violência. Um desses 3 mercados, Quintino, vai absorver a mão de obra. As pessoas precisam trabalhar para alguém. Se a gente não fortalece o mercado formal e não ajuda o mercado informal a migrar para o mercado formal, para a gente ter mais tributos pagos, para a gente ter empresas legalizadas no Estado, essas pessoas vão migrar para o mercado da violência, que é o tráfico e a milícia, que absorve mão de obra, paga muito bem, e existem grandes empresários que fazem a gestão desses negócios. Então, se a gente não consegue fortalecer o comércio, o empreendedorismo e capacitar profissionalmente as pessoas para que elas sejam absorvidas pelo mercado formal e informal, esses meninos vão trabalhar para o tráfico e para a milícia. E a gente não consegue resolver nunca o nosso problema de segurança pública, que hoje estão entre os maiores problemas do Rio de Janeiro. A gente fala de segurança pública e de emprego. São os 2 maiores problemas do Estado do Rio, são esses que afligem a sociedade. As pessoas sem emprego e as pessoas com medo de andar na rua por conta do crescimento absurdo da violência e da insegurança que é você viver no Rio de Janeiro. E com isso você também afeta diretamente o turismo, porque o turista, sabendo que o Rio de Janeiro é uma cidade que ele vai ter algum tipo de risco, lembrando que o Rio de Janeiro é uma empresa, ele vai escolher uma outra empresa, ou seja, um outro estado, uma outra cidade, para dar aquele dinheiro que ele daria para o Rio de Janeiro, para o comércio, para a rede hoteleira, ele vai escolher uma outra empresa que gere experiência. A gente, como empresário, eu não vendo comida, eu vendo experiência. Então, se você for ao meu restaurante e não tiver uma boa experiência no meu restaurante, você não volta ao meu restaurante. Então, é isso que a gente precisa entender como turista. O turismo, se o turista não vier ao Rio de Janeiro e tiver uma experiência que começa com segurança, começa com mobilidade, começa com limpeza, ele não volta para o Rio de Janeiro. Ele vai dar o dinheiro para outra cidade ou para outro país, não só do Brasil, mas para outro país de todo mundo, que ele pode escolher a empresa que ele vai gastar o dinheiro dele. Então, mas ainda continuando, né, na questão que você falou da questão do emprego e do que você fala quando você vai na casa de alguém, de quanto ganha um deputado,
a eleição para o legislativo, ela é sempre deixada por último. Tem quem decide escolher o voto para deputado pegando o papel no chão, né? Pega aquele papel, vou votar nesse aqui. Como fazer com que a pessoa entenda que o voto para deputado é tão importante quanto o voto para governador, quanto o voto para presidente? Então, eu acho que a gente está falando de educação, né, Quintino? A gente precisa entender que a educação também, que é uma das grandes pautas que eu defendo, ela precisa ser revista, né? A gente tem que entender que a gente precisa atualizar a nossa educação no ensino fundamental, no ensino médio, para que a gente crie principalmente cidadãos com informação. E quando você fala de política, quando você começa a ensinar para o menino no colégio com 6, 7, 8 anos, qual é o papel e qual a importância de um poder legislativo, que a gente explica que quem manda no país, na verdade, é o poder legislativo e não o executivo, porque eles precisam desses poderes para eles poderem governar, você começa a criar novos cidadãos e a gente precisa entender que a gente precisa mudar a forma de ensino. A gente precisa falar nos colégios sobre empreendedorismo, sobre política, a gente precisa falar sobre igualdade, sobre respeito, porque eu costumo dizer que quando a gente ensina na base, a gente não tem tantos problemas no final da ponta. Então, se a gente consegue capacitar profissionalmente garotos, quando eles saem do colégio, eles já tendo uma capacitação profissional, eles já têm uma opção de trabalho. Então, a criança que você ensina é o adulto que você não precisa punir. Ou com relação ao respeito com as mulheres, com relação ao respeito de ideologia, de religião, de tolerância. Isso tudo tem que começar a ser ensinado na base, no colégio, assim como a política. Você pegar uma pessoa com 30, 40 anos, que não teve nenhum tipo de ensinamento, e começar a falar sobre a importância do poder legislativo, é necessário, mas é muito mais fácil você começar pela base, onde isso vai ser uma coisa normal e ele vai estar acostumado a ter essa leitura, para ele ter mais responsabilidade na hora de contratar as pessoas para trabalharem para ele, entendendo que a responsabilidade da empresa é delas. Tudo que acontece na minha empresa, no BAL, no blá blá, tudo que dá de errado na minha empresa, a culpa é minha. A culpa não é do meu colaborador. Porque se eu escolhi o colaborador que não está capacitado para trabalhar na minha empresa, eu que não tive competência de escolher a pessoa certa. E o cidadão é a mesma coisa, ele é o dono ele é o dono da empresa, ele é o dono do Rio de Janeiro. Se ele contrata qualquer pessoa, como deputado estadual, como deputado federal, como vereador, ele vai ter uma péssima entrega de serviço. Então, a culpa é dele. Ele tem que entender esse vitimismo de reclamar da política, de se queixar, é falta de competência na parte de contratação. E quem contrata é o cidadão, é o dono da empresa. Então, essa responsabilidade que as pessoas têm que começar a entender que essa culpa é delas e elas que vão escolher as pessoas que vão representar elas na esfera executiva e na esfera legislativa. Isso leva a outra pergunta, né? O Brasil, na verdade, o mundo todo sofre um problema grave de polarização política. E como você vê eleito, deputado, como você enxerga a posição de um deputado nesse cenário? Que se alguém falar que algo é azul, o outro vai falar que é verde, se algo é amarelo, passa a ser para o outro, passa a ter cor laranja. Vamos lá. Eu sou uma pessoa muito pouco extremista, tá? Eu sou muito objetivo para resolver problema. Então, eu, como empresário, eu não posso ficar discutindo o sexo dos anjos. Eu quero saber de que forma a gente consegue resolver aquele tipo de problema mais rápida e, principalmente, sem achar culpados, sem apontar dedo. Então, por exemplo, você vê algumas pautas entregues a setores. Então, entregam a pauta de cultura à esquerda, entregam a pauta da família à direita, né? São pautas que são entregues. E aí, ao mesmo tempo, quando você fala de cultura, se for uma pauta bem aplicada, onde você ajude os pequenos artistas perpetuarem, os pequenos atletas a perpetuarem, você está falando de geração de emprego.
Quando você fala de família, que as pessoas que entendem que a pauta de família é da direita, você pega pessoas que se dizem extremamente família, que se dizem de direita, mas em casa elas agridem as mulheres, elas não cuidam dos filhos dela. Então, na verdade, é muito vazio esse discurso. Eu quero saber de que forma que as pessoas vão entregar o que elas se propõem. A gente tem que ter coerência nas atitudes que a gente faz. E a gente precisa, principalmente, acabar com esse extremismo, porque esse extremismo, quando você puxa muito uma ponta ou outra, quando você quer descobrir o culpado, você não consegue resolver o problema. Vou te dar um exemplo. Eu vejo muitas pessoas discutindo a pauta do aborto, né? Vamos falar aqui de uma pauta polêmica. Eu acho que antes de discutir sobre aborto, a gente deveria falar sobre a laqueadura, porque você vai no X da questão. Se a mulher não quer ter o filho, ela tem que ter o direito a fazer a laqueadura, porque o aborto é o problema que não foi solucionado para aquela pessoa que não gostaria de ter aquele filho. Vamos falar de vida real. Eu conheço uma série de moradores de rua, uma série de pessoas que não gostariam de ter filho, mas não sabem se cuidar sexualmente e engravidam um filho após o outro. Por que a gente não fala de laqueadura? A gente está falando de saúde pública. A pessoa tem que ter o direito de optar a ter o filho. Se ela engravidou, ela precisa ter o filho. Isso eu sou totalmente a favor. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto porque o aborto é você tirar a vida de uma pessoa. Mas você tem que dar uma saída para aquela pessoa não engravidar. E entendendo que a gente vive num país de terceiro mundo, que aquela pessoa não vai ter educação sexual, não vai ter o cuidado na hora de ter uma relação sexual e provavelmente ela vai ter um filho atrás do outro. E essa criança, infelizmente, não vai ter os pais, não vai ter o cuidado da família e ela vai poder ter grandes chances de se tornar uma pessoa sem o cuidado necessário para ser um cidadão do bem. Então, a gente precisa resolver isso e parar de discutir se o aborto é certo ou errado. Na minha concepção, é errado. Mas vamos falar da solução do problema. Vamos falar de como a gente diminui a quantidade de marginais. É com emprego. A gente tem que fazer presídio para aumentar a quantidade de marginais, só que a gente está punindo o cara que não teve chance lá atrás. Por que a gente não cuida das empresas, gera emprego, para você resolver o problema na nascente do problema? Porque depois que o problema está aí, você vai ter que criar uma solução. Mas as pessoas só discutem o final da ponta. Vamos discutir o começo da ponta. Eu gosto de discutir coisas inteligentes, que vão dar resultado. E não me interessa se é pauta de esquerda ou pauta de direita. O meu posicionamento é centro-direita, sempre me posicionei dessa forma, mas acho que a gente precisa parar de extremar e parar de julgar e começar a se preocupar com a vida do cidadão, com a economia do país, de forma efetiva. Política não é lugar para ficar batendo boca. Política é lugar para sentar e ter resolutividade para fazer as coisas de forma efetiva e principalmente com conversa. Política é a arte de saber conversar, saber se entender e saber adequar as necessidades e os pontos de vista para a gente poder ter entrega para a sociedade. Essa até é uma boa questão. Já chegou a tocar levemente esse assunto, mas, como você quer ser deputado federal, quais são, não os problemas, mas as prioridades, você como deputado federal, para o Rio de Janeiro? Segurança pública. As pessoas não podem ter medo de andar na rua. Não é normal. A gente, no Rio de Janeiro, a gente se acostumou a ter medo de andar na rua. As pessoas hoje precisam estar cercadas, fechadas em carros blindados, precisam estar dentro de condomínios. Isso não é normal. Não é normal o meu filho ir para o colégio e eu ficar com medo dele não conseguir chegar no colégio. A gente está se acostumando a um clima de guerra. O Rio de Janeiro vive uma realidade de guerra. A gente tem números e índices de violência que são números relacionados à guerra. Então, a gente não pode achar isso normal. Hoje, o maior problema do Rio de Janeiro se chama segurança pública, emprego e se chama saúde. São os 3 pontos principais para a gente ter qualidade de vida para as pessoas. Então, esses são os pontos que a gente tem que ir na raiz do problema para poder solucionar esses problemas de forma efetiva, não discurso. Quintino, eu dentro da minha empresa, quando eu tenho um problema, eu não fico conversando, eu vou lá e resolvo.
A gente não pode ter a quantidade de moradores de rua que a gente tem no Rio de Janeiro e achar normal. E todo mundo saber desse problema e ninguém fazer nada. A gente não pode ver recorrentes arrastões há 30 anos no Rio de Janeiro e achar normal. Porque quando a gente tem recorrência de um problema, isso quer dizer que a gente tem incompetência de resolver aquele problema. Se você entrar no meu restaurante 20 vezes e for atendido mal as 20 vezes, você vai falar para mim assim, João, eu fui no seu restaurante e você tem uma recorrência de atendimento. Ou seja, você não tem competência para ser dono de restaurante, porque você não sabe resolver um problema que você já sabe que vai acontecer. E para a gente fechar, né, já estamos aí com quase meia hora. Você eleito, o que o seu eleitor pode esperar do seu trabalho em Brasília? Então, Quintino, pode esperar, a primeira coisa, muita dedicação. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito e eu me cobro muito, né? E eu honro muito as coisas que eu combino, tá? Eu tenho hoje praticamente 300 colaboradores, já gerei quase 20 mil empregos durante toda a minha carreira, e eu tenho uma coisa que eu chamo de papo reto. Eu gosto de conversar as coisas e o que vai dar para eu fazer, eu combino. O que não dá para eu fazer, eu não. Eu costumo dizer que eu não prometo, eu me comprometo. Então, muito trabalho da minha parte, muita coerência com as coisas que eu falo e com as coisas que eu vou fazer, porque a gente está cansado de discurso vazio e muito comprometimento com o salário que eu vou receber. A vida inteira eu paguei salário e a vida inteira eu cobro muito entrega de quem eu pago salário. Então, a partir do momento que eu passe a ser o contratado e as pessoas passem a pagar o meu salário e o salário da minha equipe que eu escolhi, vocês podem ter certeza que vocês podem me cobrar duramente entrega de resultado. Porque quem não entrega não serve para absolutamente nada. Na vida, você vale o que você entrega. Se você não entrega, sai e deixa alguém sentar naquela cadeira ali para fazer alguma coisa que ela tenha conhecimento de causa e, principalmente, mude efetivamente a vida das pessoas. Obrigado, João. Agradecer o seu tempo aqui e falar para o leitor do Diário, a gente está fazendo essa série de entrevistas para que a gente possa ter um congresso e uma Alerj melhor em 2023 do que a gente teve em todos os outros anos. Então, é um processo de escolha e a gente dá vários candidatos com vários perfis diferentes para que você encontre. E não fale, como em toda eleição, não tem um candidato. Tem candidato, tem várias opções. Como aqui temos o João Diniz, com a opção de quem procura, uma opção de quem trabalhou realmente no setor produtivo, como temos candidatos à esquerda, mais à direita, temos candidatos e escolhemos bons nomes para que você possa escolher. Obrigado, João, obrigado, leitor, e até a próxima. Quintino, foi um prazer estar aqui, estou sempre à disposição e vamos torcer para a gente ter um Congresso Nacional, independente da forma que cada um pense, mas que as pessoas façam as escolhas certas para a gente poder ter pessoas sérias, idôneas e competentes sentadas no nosso Congresso Nacional. Até a próxima. Um abraço, querido.